O que que são as estratégias? Meios que possibilitam superar nossas dificuldades. Vou colocar aqui do João. Não são todas as dificuldades que as estratégias vão dar conta de ajudar a gente a lidar. Estratégia vai aumentar o seu nível de inglês? Não, tá? Que fique bem claro isso aqui. Estratégia não aumenta nível de inglês, estratégia não faz milagre. Ó, quais dificuldades as estratégias vão ajudar a gente a lidar? Dificuldade com, primeiro de tudo, número um, o tempo, que foi o que vocês acabaram de falar. Estratégia vai ajudar a gente a lidar com o tempo. Segundo tipo de dificuldade que as estratégias vão ajudar a gente a lidar: vocabulário, que são exatamente as duas dificuldades que vocês mencionaram para mim. Se você quer atingir a sua meta, o mínimo que você pode fazer é responder todas as questões. É inadmissível fazer a prova e não responder todas as questões. As estratégias vão ajudar a gente a lidar com dificuldades com o tempo, com a nossa dificuldade com o tempo e com o vocabulário desconhecido. Não tem como a gente falar de estratégia sem falar desses dois pontos aqui, ó. Ponto 1.2. Primeiro ponto, a padronização de questões e alternativas. O que que é isso? Então, as questões, as perguntas são focadas em avaliar o que eles querem e as alternativas são focadas em levar vocês para o buraco abaixo. Outra coisa que a gente vai juntar é o conhecimento do conteúdo. O que que é o conhecimento do conteúdo? O conteúdo de inglês que está sendo cobrado na prova. Primeiro, porque nem todo o conteúdo de inglês está sendo cobrado ali. Segundo ponto, saber como cada um desses conteúdos é cobrado na prova. Eu dei o exemplo para vocês de formação de palavra. Inclusive, formação de palavra é um dos conteúdos que mais tem sido cobrado na prova. Pronto. Então, vamos lá. Quando a gente fala de estratégias, então, já que vocês já entenderam o que são as estratégias, existem pelo menos 28 estratégias para a prova, divididas ali para as 3 sessões da prova. E essas 3 estratégias, de um modo muito geral, elas se dividem em 3 grupos, que são as estratégias de antecipação. A gente tem o grupo 2, que são as estratégias de filtragem, e a gente tem o grupo 3, que são as estratégias de busca e localização. Quais são as diferenças desses 3 grupos de estratégia? Quais são as diferenças desses 3 grupos aqui? Isso aqui pode aparecer em todas as sessões de um modo geral, tá? Não dá para ficar entrando muito detalhadamente porque é muita coisa. Então, antecipação. O que que é antecipação? Vocês provavelmente já ouviram falar sobre isso. Antecipar, óbvio, perguntas e respostas. Vamos dar um exemplo do listening. O que que a gente pode fazer? Antecipar o que vai ser perguntado. Como que a gente antecipa o que vai ser perguntado? Prestando atenção nas respostas, nas alternativas. Então, com base nessa antecipação de perguntas e de respostas, eu consigo prever o que vai ser perguntado, porque eu conheço a padronização de perguntas e respostas. Tá vendo como que as estratégias dependem do conhecimento dos padrões? Então, eu já conheço os padrões de perguntas e respostas. Então, eu ouvindo ali e acompanhando as alternativas, eu já consigo antecipar o que vai ser perguntado e qual é o tipo de resposta buscada. E aí, com base nessa antecipação, eu vou para o áudio procurando aquelas informações. Então, o movimento é o contrário. Geralmente, o que a gente faz? Escuta e depois procura a pergunta. O movimento, ele não chega a ser exatamente ao contrário. Ele como é que eu falo? Ele acontece ao mesmo tempo. Então, eu tô vendo as perguntas,
com base nas perguntas que vão ser feitas, eu direciono a minha atenção para buscar as respostas. Então, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Eu estou antecipando o meu problema. Isso é típico da sessão de listening, por exemplo. Na sessão de reading, também dá para usar esse tipo de estratégia, também com base na padronização. Por quê? Se a gente conhece a padronização de perguntas da sessão de reading, a gente consegue antecipar o que eles estão buscando e como identificar essa informação. A gente tem as estratégias de filtragem. O que são filtragem? Filtrar alternativas. Para que servem essas estratégias aqui? Para a gente não ter que perder tempo lendo todas as alternativas. Porque o que é muito comum de acontecer, e aí me lembrou muito do Merrick, que tinha falado da questão da tradução. Vamos supor o seguinte, ele escuta o áudio, aí ele vai para as alternativas. São 4 alternativas. O que ele começa a fazer? Traduzir alternativa por alternativa. Até que ele traduz a 4ª alternativa, o tempo de 12 segundos dele, ó, já acabou assim, 200 anos atrás. Então, para que servem as estratégias de filtragem de alternativas? Tem várias, tá? Mas para que servem as estratégias de filtragem? Para que a gente não precise ler todas as alternativas. Existem informações sobre a padronização de perguntas e de alternativas que, se você conhece, o que vai acontecer? Você vai bater o olho nas alternativas e você já consegue fazer um filtro. Você consegue identificar ali pelo menos 2 que certamente são erradas e já elimina de cara. Então, em vez de você ter que ler 4 alternativas, você tem que ler 2 somente. Então, isso facilita muito. E a gente tem o terceiro grupo de estratégias, que são as estratégias de busca e localização, que é saber onde cada informação cobrada aparece. Então, quando a gente tem essas informações, de novo, com base na padronização de pergunta, na padronização de alternativa e no conhecimento do conteúdo, o que vai acontecer? A gente sabe onde cada um dos conteúdos é cobrado. Qual parte do áudio é utilizada para formular perguntas? Qual parte do texto é utilizada para formular perguntas? E aí você consegue otimizar a sua busca e a sua localização de informações.